Resenha do TJSC. Olá, começa aqui a resenha semanal do TJSC. Reeducandas do Presídio Feminino de Tubarão agora frequentam aulas de crochê. As informações são da repórter Gabriela Halp. O Conselho da Comunidade de Tubarão, órgão auxiliar na área da execução penal, em conjunto com a Pastoral Carcerária e com apoio da juíza Liene Francisco Guedes, titular da 2ª Vara Criminal, realiza trabalho de apoio junto aos estabelecimentos prisionais masculino e feminino daquela unidade jurisdicional. No Presídio Feminino, por exemplo, desenvolve o projeto Crochê, Ponto Arroz. A artesã Isabel Machado reside em Ibituba, decidiu levar aulas de crochê às detentas do Presídio Feminino de Tubarão. O trabalho é voluntário e, a princípio, atenderia 10 mulheres. O interesse foi maior e precisaram ser criadas 2 turmas com 13 vagas. A professora não cobra pelas aulas, mas tem despesas e pretende manter o projeto com a venda das peças produzidas pelas alunas. As agulhas foram compradas com recursos próprios e as lãs doadas por empresa fabricante de fios com sede em Gaspar. Magistrada de Camboriú incentiva a prática da justiça sistêmica através de palestras. As informações são do repórter Diego Souza. A comarca de Camboriú realizou em março o primeiro encontro mensal Um Novo Olhar sobre as Dinâmicas Familiares, parte integrante do projeto Justiça Sistêmica, Vínculos de Amor. A palestra com o tema Conflitos Familiares e Novas Soluções foi aberta pela magistrada Karina Miller Queiroz de Souza, titular da 1ª Vara Civil na comarca, e posteriormente conduzida pela terapeuta, educadora e consteladora familiar Marlise Einsfeld. O evento contou com um público atento e muito interessado, e as questões relacionadas à família, pertencimento e respeito foram abordadas pela palestrante. O projeto, coordenado pela juíza Karina, contempla 10 encontros mensais neste ano, todos com o objetivo de trazer esclarecimentos acerca das dinâmicas familiares recorrentes e pontos de reflexão a respeito das relações familiares. As palestras abertas ao público acontecerão sempre na primeira terça-feira de cada mês, com vistas a disseminar a cultura da paz nas relações familiares e interpessoais. As informações foram do repórter Diego Souza. Comarca de Rio Campo, no Alto Vale, inicia curso com pretendentes à adoção. A comarca de Rio do Campo realiza neste mês curso para pretendentes à adoção, ministrado pela assistente social forense Leonir Martins Ferreira e pela oficiala de Infância e Juventude Mary Lucy Bodenmiller, que possui graduação em Psicologia. Com 16 horas de carga horária, o curso acontece na sede da Câmara Municipal de Vereadores. A juíza Griselda Rezende de Matos Muniz, titular da unidade jurisdicional, foi responsável pela palestra inaugural, oportunidade em que abordou suas experiências nos processos afetos à infância e juventude. Compartilhou, inclusive, um caso de adoção que lhe comoveu quando ainda era servidora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A magistrada enfatizou a importância da participação dos pretendentes no curso a fim de melhor esclarecer seus papéis no processo de adoção. O promotor de justiça, Luiz Felipe Fonseca Católico, igualmente lotado naquela comarca, também proferiu algumas palavras ao público presente quando enfatizou a importância da participação dos candidatos no curso, cujo objetivo é justamente fomentar as discussões acerca do processo de adoção e proporcionar a reflexão conjunta dos participantes. Justiça torna nula decisão de servidor através de denúncia anônima e sem sindicância. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça manteve sentença que anulou ato administrativo de prefeitura municipal consistente na demissão de servidora ao final de processo administrativo disciplinar, uma vez que a providência não foi precedida da necessária sindicância. Segundo os desembargadores,
A sindicância é procedimento preliminar para averiguação da ocorrência de determinado fato e identificação dos supostos autores. O resultado pode recomendar, se for o caso, a instauração de processo administrativo disciplinar. O município do norte do estado, em seu recurso, insistiu ser possível a deflagração do ato administrativo invalidado sem a sindicância, pois houve 2 denúncias graves contra a servidora, ou seja, a gravidade das condutas afastaria a necessidade de prévia investigação. A decisão que manteve sentença que anulou ato administrativo de prefeitura municipal foi unânime. Juízes e servidores da comarca de Braço do Norte lançam obra sobre depoimento especial. As informações são da repórter Gabriela Halpe. O juiz Klaus Corrêa de Souza, diretor do foro da comarca de Braço do Norte, e os servidores Fábio Gesser Leal e Rafael Giordani Sabino, lotados naquela comarca, acabam de lançar obra sobre a lei que trata do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e regulamenta a escuta protegida. O livro traz apontamentos, artigo por artigo, sobre os aspectos legais com abordagem acerca da evolução histórica da escuta protegida no Brasil e menção às experiências de outros países, às normas internacionais e nacional e à doutrina e jurisprudência correlatas. Em Santa Catarina, o método de oitiva especial é aplicado na comarca de Braço do Norte desde 2012, pelo juiz Klaus Corrêa de Souza, juntamente com a equipe integrada pelos servidores Fábio Gesser Leal e Rafael Giordani Sabino, autores da obra, e pelos assistentes sociais, oficiais da infância e juventude, psicólogos e promotores de justiça. O livro foi publicado pela Conceito Editorial e está disponível em pré-venda no site da editora. As informações foram da repórter Gabriela Halpe. Alergia a detergente não justifica aposentadoria por invalidez de auxiliar de limpeza. As informações são do repórter Diego Souza. Auxiliar de limpeza que possui alergia aos produtos que utiliza em seu cotidiano laboral não faz jus à aposentadoria por invalidez apenas por essa circunstância. A primeira Câmara de Direito Público, em matéria sobre relatoria do desembargador Pedro Manuel de Abreu, manteve sentença que negou o direito pleiteado ao entender não estar caracterizada a incapacidade alegada. O laudo pericial constante dos autos demonstra que, atualmente, a segurada não está em tratamento contínuo com o dermatologista, tampouco apresenta lesões dermatológicas recentes. Além disso, o documento também é claro ao informar que a mulher esteve temporariamente incapacitada ao labor, tendo recebido auxílio-doença, e que ela pode realizar as mesmas atividades desde que use proteção adequada. A decisão foi unânime. As informações foram do repórter Diego Souza. Entrevista da semana. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos trazer a advogada Renata Fortes. Ela é advogada animalista. Doutora, vamos entrar no assunto então. Como é que nós estamos nas leis de proteção aos animais? Temos leis e leis muito boas. Nós podemos, o Brasil é considerado um país que tem as leis mais avançadas nessa questão do direito dos animais, porque a nossa legislação ela está em nível constitucional. A nossa Constituição, que é a nossa lei maior, é o nosso país que regulamenta direitos fundamentais, e ali a gente tem previstos os direitos animais. É no artigo 225, no inciso 7º. Tá? Então ali a gente tem essa lei que diz o seguinte, essa norma, que é proibido o tratamento cruel aos animais. E o Brasil, como é que está? O Brasil vai bem na quantidade de leis que oferece a proteção dos animais? A nossa legislação realmente ela é uma das mais avançadas. A grande questão do Brasil é a eficácia da lei. Porque a legislação nossa, o ponto fundamental dela é que ela proíbe a crueldade com os animais. Então, na medida que você proíbe a crueldade, você abre um leque de opções para você preservar, né, e para você defender esses seres. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a França, há pouco tempo agora, ela teve uma alteração na legislação onde ela reconheceu a senciência animal.
né? Os animais são seres sencientes. O que significa isso? Significa dizer que eles têm capacidade de sentir emoções, né? Medo, né? Alegria, prazer e sensações. Então, por exemplo, frio, calor. Então, eles têm essa capacidade. E isso se chama senciência. Recentemente aqui, o nosso estado também aprovou uma legislação estadual reconhecendo a senciência dos cães, né, dos gatos e dos cavalos. Tá? Ok. Mas qual é a nossa diferença? A nossa legislação não importa se o animal tem ou não essa senciência comprovada. A partir do momento que eu digo que eu não posso cometer uma crueldade, né, e o legislador não fez uma diferenciação de qual animal ou qual espécie que eu estou, né, direcionando essa norma, abrange todos os animais. Então eu não posso praticar crueldade com nenhum animal no Brasil. E aí a grande questão é o que é a crueldade? Porque a nossa legislação ela não tem uma definição legal de crueldade. Então as pessoas elas se preocupam e isso é uma grande dúvida, né? Então, onde a gente vai buscar esse conceito de crueldade? A gente vai buscar no especialista, no veterinário, no biólogo. Ele vai nos dizer o que é crueldade. Eu, como advogada, vou pegar aquela situação, por exemplo, um animal que passa, vamos pegar o exemplo, 24 horas por dia numa varanda, num apartamento. Ele tem a caminha, ele tem uma casinha, ele tem água, ele tem comida, mas ele passa ali, praticamente no isolamento. A família chega no final do dia, às vezes abre para ele entrar, às vezes não abre. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa situação, vou chamar um veterinário e vou pedir para que ele me diga o que esse animal sente com essa situação, tendo em vista as necessidades dele. Porque a ciência avançou muito nessa parte de dizer, né, quais são as necessidades dos animais. Doutora, muitas vezes as pessoas não sabem que estão provocando sofrimento aos animais por falta de conhecimento. Como é que anda a educação em relação a isso? Está se ensinando às crianças, a escola pública está ensinando isso às crianças, o que é e o que não é bom para os animais? A gente vê muitos projetos acontecendo, né, nas escolas sobre a questão, principalmente a abordagem é muito na questão ambiental. Porque a questão dos direitos animais em si, apesar dos direitos não serem direitos novos, né, a primeira legislação com uma eficácia assim, bem, vamos dizer, bem ampla para a proteção dos animais é de 1934. Então você vê há quantas, né, décadas a gente já tem uma legislação de proteção aos animais. Mas ela a gente pode considerar como sendo uma novidade. Mas ela está crescendo muito o interesse das pessoas, porque as universidades agora estão tratando desses direitos. Então a gente já tem grupos de estudo, estudando esses direitos. A gente tem aqui na Universidade Federal de Santa Catarina uma disciplina dentro da Faculdade de Direito que é só sobre direitos animais. E as escolas, elas estão também tentando buscar informações sobre isso. Porque as crianças, é incrível, né? As crianças elas se interessam demais por esse assunto. Então, quando você vai dar alguma palestra, elas se envolvem, elas contam um caso e elas chegam em casa não querendo mais se alimentar dos animais. Porque a criança, na realidade, o que a gente faz? Culturalmente, a gente impõe essa alimentação para as crianças. Porque tem muitas crianças que de pequenas negam, porque se elas tivessem a noção, porque eu acho assim, o ser humano com os animais existe uma empatia natural. Que com o tempo, pelo sistema, pela cultura, isso aí vai modificando. Que graças a Deus agora a gente também está conseguindo mudar essa cultura, né? Mudar essa sociedade, esse olhar que a sociedade tem para os animais. Mas há quanto? Imagina, esse despertar começou no século passado, né? Na década de 70 do século passado, mais ou menos. Doutora, a senhora lá atrás falou que nós vamos bem em leis aqui no Brasil e falou da Constituição. A Constituição é de 88. Foi feita por aqueles deputados e senadores lá. Hoje a gente tem tão maus exemplos, né, no Congresso. De onde surgiu essa sensibilidade toda de provocar boas leis naquela Constituição há tanto tempo atrás? Sim. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que quando se colocou esse artigo na Constituição, nem se imaginou a abrangência que esse artigo poderia ter no futuro. Porque a legislação ela é algo dinâmico, né? O sentido da legislação ele vai sendo dado conforme a consciência, os hábitos, enfim, a cultura que a sociedade vai construindo, né, de uma forma dinâmica. Então eu acredito assim que quando se pensou nisso, toda a nossa legislação constitucional ela vem de uma demanda social, né? Foi feita toda uma construção. E as sociedades protetoras no Brasil, elas sempre tiveram assim vamos dizer assim, uma ingerência muito grande nessa parte de legislação. A gente tem leis muito boas por causa disso. Porque pessoas se propuseram, entendeu, a fazer toda uma movimentação. Então, quando se fez a previsão de proibir a crueldade com os animais, talvez naquele momento não se tivesse a noção
do que isso representaria no futuro. Muitas atividades que a nossa sociedade pratica têm o quê? A crueldade intrínseca. Não é a crueldade não é o fim, né? Os maus tratos não é o fim, mas a forma como aquilo acontece está atingindo seres sencientes, seres que têm capacidade de sentir emoções e sensações. E isso é muito sério. Bom, nós temos boas leis, a senhora já falou, mas e os tribunais? A justiça brasileira, como é que está se comportando? Está julgando bem? Está protegendo os animais? A justiça brasileira, nessa questão dos animais, o nosso avanço, assim, olha, hoje qualquer processo que a gente entra, né, por exemplo, quando o animal é usado para questão de diversão, né, bota rodeio, circo, né, às vezes alguma apresentação, tranquilamente o judiciário, entendeu, já tem consolidado que entre o direito fundamental do ser humano ao lazer, né, à cultura, tem também, do outro lado, o direito fundamental do animal ao não sofrimento. Então, no cotejo desses dois direitos fundamentais, os animais têm ganho. Então, a gente teve, como eu acabei de comentar recentemente, essas decisões, né, lá em São Paulo, concernentes a uma atividade econômica que gera milhões, né, para o Brasil anualmente, e ela foi suspensa durante determinado período, né, agora com liminares e tudo. Então eu acho assim, a resposta do judiciário está muito sensível na questão da reparação de danos aos animais, na questão de suspender atividades e práticas, né, ditas culturais, como é a mesma questão da farra do boi. Essa decisão que julgou a farra do boi inconstitucional, ela é de 98. Então imagina, em 1998 a gente já teve o Supremo Tribunal Federal falando que entre o direito fundamental à cultura e o direito fundamental do animal ao não sofrimento prevalece o não sofrimento, porque não é possível, né, com toda a nossa sistemática legal, a gente admitir que uma cultura se baseie no sofrimento de um ser senciente. Então, os tribunais, o nosso judiciário está muito sensível. Na questão civil, quando a gente vai para a esfera, né, penal, aí a gente pode fazer uma crítica, porque realmente as condenações são muito baixas, os crimes, né, tipo assim, como eu coloquei, não se vai para a cadeia por cometer um ato de maus tratos aos animais, mas você tem outros mecanismos, né? Então, muitas vezes, as transações penais que são ofertadas é um valor ínfimo. É meio salário mínimo, né? Não, eu acho que tinha que botar essas pessoas para fazerem trabalho, serviço à comunidade, dentro de locais que têm animais, para elas verem o que esses animais passam. Né? Muitos animais errantes que as pessoas chutam, que as pessoas não querem no seu comércio, são seres sencientes que nós temos uma responsabilidade, porque nós criamos os animais domésticos, é uma criação da nossa espécie. Os animais domésticos eles não têm um habitat natural. Né? Qual é o habitat do cão e do gato? É urbano. Então, que cuidado que a gente tem que ter com esses seres. Todos nós, como sociedade, temos uma responsabilidade. E é ilusório a gente achar que pode delegar tudo para o poder público resolver. Nós, enquanto sociedade, temos também que nos unir ao poder público, porque o poder público, apesar dessa lei toda que a gente tem, ele não tem estrutura para vencer a demanda. Né? Então, isso é uma questão que a nossa sociedade tem que estar atenta. E cada um com a sua parcela. Vou dar um exemplo bem interessante, o cão comunitário. No Rio Grande do Sul já tem uma lei regulamentando Rio de Janeiro, São Paulo, e agora aqui está tramitando, em Florianópolis, aqui na Câmara, o nosso processo, que eu digo nosso, da nossa sociedade aqui, para regulamentar o cão comunitário. Porque envolver aquela comunidade naquele cachorro que já vive ali há anos. Você vai pegar aquele bicho e você vai botar dentro de uma baia para ele passar o resto da vida dele numa prisão perpétua, se ele não for adotado. Enquanto que ele está vivendo ali na rua, né, ele está conseguindo ter uma vida boa, está conseguindo ter os direitos dele garantidos. Então, é uma parceria entre comunidade, sociedade e poder público. Doutora, muito obrigado pela entrevista, viu? Agradeço a participação aqui no seu programa e a gente está sempre disponível, né? A Associação Catarinense de Proteção dos Animais. A gente está com bastante pauta interessante, então vou pedir aqui se eu posso fazer essa divulgação. A gente tem um site, né? A gente tem página também no Facebook, então a CAPRA está com bastante demandas e a gente chama a sociedade então, catarinense para participar também. O Tribunal de Justiça diz que discriminações raciais são odiosas e perversas e merecem censura exemplar. A 6ª Vara Civil do Tribunal de Justiça decidiu conceder indenização por danos morais no valor de R$ 3.000 a um prestador de serviços que sofreu ofensas raciais proferidas por um cliente. O autor alega que foi vítima de fraseado com conteúdo nitidamente racista, uma vez que teve a cor de sua pele associada à qualidade de seus serviços, criticados pelo consumidor.
O réu, em sua defesa, negou o cometimento de injúria racial ao alegar que suas palavras não tinham intenção de ofender, apenas registrar seu protesto pelo trabalho apresentado. Acrescentou ainda que o cidadão era conhecido na cidade pelo apelido de Negão. Para o desembargador Monteiro Rocha, relator da matéria, os depoimentos das partes e das testemunhas indicam que o réu discriminou o autor ao proferir publicamente ofensas raciais em seu local de trabalho, situação que com certeza feriu sua autoestima. A decisão foi unânime. Projeto divulga melhores práticas de utilização do sistema de automação do Judiciário via Pílulas do Conhecimento. As informações são do repórter Diego Souza. Em busca de melhoria na performance e na usabilidade do sistema de automação do Judiciário, a empresa Softplan elaborou o projeto Sinergia. Com foco na capacitação e reciclagem constantes, uma das ações específicas voltadas aos usuários do sistema será a disponibilização de vídeos de Pílulas do Conhecimento no ambiente virtual de aprendizagem da Softplan. O principal objetivo da pílula é ser uma ferramenta de suporte ao processo de aprendizagem, capaz de reforçar o conhecimento sobre algo específico de forma simples e breve ou sanar gaps de aprendizagem pontualmente. Na segunda semana de atividade, o projeto já oferece 6 vídeos com melhores práticas de utilização do SAGE. Ele prevê de forma colaborativa e sem ônus para o Tribunal de Justiça a execução de serviços e ações e realização de análise, além de atividades práticas. Na Justiça de Primeiro Grau estará disponível o atendimento nível 1 remoto e uma linha direta para magistrados das comarcas. As informações foram do repórter Diego Souza. Juiz bloqueia bens de ex-prefeito e família e determina penhora de até R$500 mil. As informações são da repórter Gabriela Halp. O juiz Flávio Luiz Delantônio, titular da comarca de Tangará, decretou a indisponibilidade de uma série de bens, notadamente imóveis, pertencentes a ex-prefeito do município de Pinheiro Preto, além de bens de seus familiares, em ação civil pública por improbidade administrativa, que apura suspeita de enriquecimento ilícito. Ele é réu em processo instaurado pelo Ministério Público. Todas as 11 matrículas listadas na sentença estão assentadas no cartório de registro de imóveis de Tangará. Além disso, o magistrado determinou penhora no valor de até R$500 mil contra cada um dos acionados, o ex-prefeito, sua namorada e 2 filhos. A promotoria revelou que a ação teve origem em relatos de que o réu, na época em que comandava o executivo, teria adquirido diversos bens imóveis na cidade, de valores sabidamente incompatíveis com os auferidos pelo exercício do cargo de prefeito, além de outras irregularidades. As informações foram da repórter Gabriela Halp. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correia, participação Gabriela Halp e Diego Souza, textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até a próxima!